Vista o smoking e abram aquele espumante que veio oferecido no cabaz de Natal lá da empresa. A festa de Réveillon é temática e celebra-se futebol e literatura. O cenário é o do lançamento do livro Plata e Plomo, do Pedro Cadima, com a apresentação de Rui Miguel Tovar. Pelo meio, este podcaster aventura-se, na humildade, pela leitura de textos que juntam bola e letras. Poucos sabem que a Colômbia esteve prestes a sediar a Copa do Mundo de 1986, que acabou sendo desviada para o México, tornando-se uma das edições mais majestosas e folclóricas da história. Desastroso para Portugal, por exemplo, único para a Argentina, inesquecível para Maradona, penoso para os ingleses que viram a melhor jogada de todos os tempos e sofreram com uma maldade eterna, a mão de Deus. Os colombianos foram agraciados com a organização pela FIFA em 1974, mas acabaram por perder a oportunidade de um protagonismo superlativo no cenário mundial, não conseguindo concretizar o sonho de Alfonso Sénior, o presidente da Federação Colombiana, que já havia sido o idealizador do El Dorado. Depois da histeria inicial, a Colômbia não conseguiu absorver durante 8 anos a magnitude do empreendimento e, em 1982, sucumbiu às pressões sufocantes que levaram à sua renúncia, tendo o brasileiro João Avelange sido eleito para a FIFA dias depois da atribuição da Copa do Mundo à nação sul-americana. Nada mais foi igual nem pacífico. O futebol passou a ser conduzido numa dimensão mais comercial, com custos e sacrifícios para muitos. Os colombianos ainda hoje responsabilizam o brasileiro por um embaraço complexo com danos irreparáveis na imagem do país, ofuscado para muitos pelo facto de Gabriel García Márquez ter recebido 4 dias antes o Prémio Nobel da Literatura de 1982. Como preservamos o bem público, como sabemos que o desperdício é imperdoável, anunciou ao meu povo que a Copa do Mundo de 1986 não se realizará na Colômbia, após uma consulta democrática sobre quais são as necessidades reais do país. Não se cumpriu a regra de ouro, segundo a qual a Copa do Mundo deveria servir à Colômbia e não a Colômbia servir à multinacional do Mundial. Aqui temos outras prioridades e não há sequer tempo para atender às extravagâncias da FIFA e de seus parceiros. García Márquez compensa totalmente o que perdemos em visibilidade com a Copa do Mundo. Expressou o presidente conservador Belisário Betancourt, também eleito para o governo pouco tempo antes dessa polémica decisão, nunca assumindo os riscos financeiros da empreitada, buscando apenas solucionar a organização do torneio com investimentos privados. A FIFA pressionou a Colômbia, também afetada internamente pelas guerras do narcotráfico e pela luta guerrilheira das Farc, com uma série de condições exigindo até mesmo 12 estádios, quando em 1978 foram utilizados apenas 5. As exigências de novas redes de estradas e ferrovias que ligassem todas as cidades-sede foram outro obstáculo imposto pela FIFA, diante de uma Colômbia limitada e incapaz de realizá-lo devido às dificuldades do relevo montanhoso do país. Um Mundial de Espanha, em 1982, terminou com um até breve. Nos vemos em 4 anos na Colômbia. Não foi farsa nem mentira, foi o que foi. E houve até mesmo uma imagem oficial. Pedro Cadima, Plata e Plomo, Editora Corner, 2024. Vamos a mais um episódio meio experimental? Vamos. Assim como assim, estamos em época festiva, com o aproximar do Réveillon, e por que não arriscar em nome da nobre arte da celebração? Literatura e futebol. Tema tão bom como outro qualquer para vestir o melhor smoking e abrir aquele espumante que veio oferecido no cabaz de Natal lá da empresa. A ideia de um episódio que juntasse futebol e literatura já andava por aqui há uns tempos. O lançamento do livro Plata e Plomo, do Pedro Cadima, e o facto de existir um amigo em comum a meter-nos em contacto, preparou o caldinho. A receita ficou completa com a apresentação em Lisboa, depois de já ter passado por Porto e Braga, a cargo do Rui Miguel Tovar. O cenário de uma coletividade de desporto popular a abrigar tudo isto, o Mirantense Futebol Clube, deu-lhe um toque especial. Escutei na assistência a apresentação do Plata e Plomo com um desfilar de histórias formidáveis sobre o futebol da Colômbia, matéria de que trata o livro e em relação ao qual se falará de forma resumida no final do episódio, momento também reservado para a apresentação dos protagonistas, como se tal fosse necessário. Depois da apresentação,
que já de si decorreu por umas 2 horas de conversa animada, e quando as cervejas no bar do Mirantense pareciam ser uma aposta segura, tive a distinta lata de perguntar se não podia agora disparar uma meia dúzia de perguntas sobre esta coisa de futebol e literatura. Porque tenho um podcast que tal e coisa, lá tentei explicar. O Pedro Cadima, o Rui Miguel Tovar e as cerca de 2 dezenas de pessoas na assistência lá tiveram a gentileza de aceder ao desafio. As cervejas tiveram de esperar mais um pouco e a conversa rolou por mais 1 hora. A tentativa de juntar tudo isto ficou como a seguir se apresenta. À leitura de excertos dos livros favoritos com futebol pelo meio aqui deste humilde autor de podcast, a tentativa de celebrar a junção de letras e bola, há as perguntas que serviram de mote para a conversa lá no Mirantense, e há a conversa propriamente dita que se seguiu às perguntas. É assim como uma espécie de réveillão do Hermano José no início da década de 90, com sketches aqui e acolá. Qual Mirantense feito sala de estar da Pensão Estrelinha? Ou a leitura de textos qual Rosa Lobato Faria e Carlos Carrapiço? E as perguntas, lançadas em estilo Estúdios do Porto com o jornalista José Esteves. E como nesse fenómeno televisivo, aqui também há um crime. É o facto de ser eu, com esta voz que o senhor me deu, a ler passagens de livros de gente que merece respeito. Olhem, inspirem-se no Trevo da Morte, aquele programa em que quem falhasse a resposta a uma pergunta levava um tiro. Chega de conversa, vamos a isto. O livro Plata e Plomo é editado pela Corner, mas foi outra editora brasileira, a Dolores, quem no texto de inauguração da sua página de Substack lançou uma reflexão que serviu de mote à primeira questão. Interrogavam-se, na newsletter que batizaram de Travessão, se afinal publicamos livros de futebol ou livros com futebol. Sublinhavam de seguida, se existir uma resposta certa, desconhecemos. Fui roubar essa inquietação para a lançar para a mesa do Mirantense. São livros de futebol ou livros com futebol? Eu para escrever um livro, no que é o meu interesse, tinha que ser um livro em que o futebol esteja lá, mas o futebol tem que ser tem que ter uma ligação a outras esferas da sociedade. Neste caso, há muita questão cultural, social, musical, e tento que o futebol seja um bocadinho enquadrado também no que é a época, no que é a cidade, portanto um retrato mais amplo. Portanto, agora há livros que realmente vivem muito mais do futebol em si. Eu tento que este, embora seja um livro claramente de futebol, sobre futebol, não viva só da questão do futebol. Isso é um livro do futebol, não é? Um livro sobre futebol. Um livro do futebol pode ser um livro para consulta, pode ser um almanaque, não é? Aí é puro e duro. Pode haver histórias de épocas, não é? Mas as fichas dos jogos, os marcadores, os árbitros e toda aquela contabilidade retira-te espaço para falarmos sobre o futebol, de uma vertente literária. O almanaque não é literário, não é? O almanaque é um poço de informação que está lá e quando quiseres fieias e vais encontrar. Este livro não é? Este livro, se quiseres procurar alguma coisa sobre o Valderrama ou Higuita ou Di Stefano, tens que ler. E mesmo que encontres o nome à primeira, mesmo que abras está aqui o Di Stefano. Sim, mas vais ter que ir ao início, vais ter que ir ao fio do novelo para depois ir até ao fim. E aí é que é a riqueza dos livros de futebol. Tem a ver com isso. Com nós pensarmos que conhecemos ao de leve a vida de um jogador, seja o Garrincha ou seja o Pelé, e de repente, quando acabamos de ler o livro, primeiro, no meu caso, eu tiro fotos às páginas que gosto dos livros para poder depois, no outro dia, poder lê-las, relê-las, não é? Mas eu não consigo fixar quase nada, porque são tantas histórias que chegas ao fim e pensas, mas qual foi a primeira? Eu há pouco tempo li e reli, em menos de um ano, um livro só sobre o Argentina e a Inglaterra em 86. Só sobre isso. Do argentino, claro. Só sobre isso. E ele falou com toda a gente, dos jogadores ingleses também. Se calhar não falou com o Maradona, não me lembro já. Mas falou com o Valdano, falou com todos.
falou com roupeiros e contou a história de como chegou a eles, individualmente. E eu tirei mais de 100 fotos ao livro. E não te consigo dizer 10 fotos hoje. E li o ano passado. Li 2 vezes o ano passado. Li a primeira, fiquei esmagado. Tipo, isto é uma coisa de doidos. Pá. Como é que é possível um jogo, 1h30, estar aqui em 100 e tal páginas? Ou mais, não me lembro. É um livro que a capa é cor laranja. É muito giro, a capa e o livro. E eu até dei os parabéns consegui o número dele, já não sei porquê, consegui, dei os parabéns. E pronto, ele foi humilde e simpático, não é? Tipo, ok, obrigado e tal. E depois reli com o intuito de tirar fotos a todas as partes que diziam respeito às cabalas. As cabalas na Argentina a cabala é a superstição, sei lá, um jogador bebe sempre água antes de ir para o campo. Antes de Bilar dizer vamos para o campo, bebe um copo de água. E os jogadores já sabem que o gajo vai abrir a garrafa e vai beber e só depois é que se levantam. Então, todos os jogadores tinham uma cabala. Todos, os 11. E havia uma cabala que não dizia respeito ao jogador, estavam todos à porta do balneário, de pé, e o telefone tinha que tocar. O telefone do balneário, de 86, não é? O telefone tinha que tocar. E agora já não me lembro qual foi a circunstância do Inglaterra-Argentina. O telefone não tocava. E eles estavam tipo, então, e agora? E o árbitro a bater na porta, tipo, está na hora, não é? E os gajos nada. E houve alguém, e ninguém se descoseu, portanto, se ninguém se descoseu 30 anos depois, imagino que ninguém saiba. Ninguém sabe quem é que telefonou naquele minuto depois. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Não há nenhum jogador que diga era um gajo que era brincalhão e que telefonava. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe naquele dia quem é que ligou. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. A chegada à Lua. E a chegada da cor às transmissões televisivas da RTP. O futebol também é brindado com essa modernice no primeiro jogo em direto da Primeira Divisão 1980-81. As cobaias apresentam-se no Estádio 25 de Abril, em Penafiel, a partir das 18h55. 5 minutos depois, o árbitro internacional António Garrido dá o apito inicial. De um lado, o Penafiel, de vermelho, com o jogador-treinador António Oliveira. Do outro, o Belenenses, de azul, com o guarda-redes Delgado. O narrador da RTP é o enorme Nuno Brás. Os comentários pertencem a Artur Jorge. É um sábado, 18 de outubro de 1980. Na ressaca de um inesperado 0-0 de Portugal em Glasgow, com uma exibição 5 estrelas de Bento, a primeira divisão regressa em força e o Penafiel ganha 1-0. Se a pontaria estivesse afinada, a diferença até seria maior. Isto porque Walter falha um penalti aos 44 minutos. A bola sai ao lado do poste Delgado, na sequência de uma mão de Nogueira. O único golo da tarde-noite sai da cabeça de Babá, após cruzamento primoroso de Oliveira na direita. O número 10 do Penafiel entra pelo corredor e cruza de uma forma elegante. Babá eleva-se sozinho e dá a vitória, além de entrar na história da RTP a cores. Já agora, a primeira expulsão na RTP a cores é também em Penafiel, a 1 de novembro de 1980. Aos 85 minutos, Chico Gordo vê amarelo do árbitro José Lourenço e refila com gestos. Ato contínuo, vê o vermelho e o Vitória Futebol Clube joga com 10 elementos até ao fim. Rui Miguel Tovar, 101 coisas que deve saber sobre futebol. Uma enciclopédia insólita. Cultura Editora, dezembro de 2022. Um livro de futebol, ou um livro com futebol, se quisermos recuperar a inquietação da primeira pergunta, que vos tenha marcado? Será sempre o Galeano uma grande referência e depois são aquelas biografias de jogadores que dizem mais, não só pelo jogador que foram, mas pela vida que tiveram. Por acaso de Garrincha, andará sempre muito mais nesses domínios as minhas coisas prediletas, não é? As minhas ligações literárias ao futebol têm que ter sempre alguma
maluquice, alguma decadência, pronto, haja futebol, mas ao mesmo tempo outros territórios. A memória, quando me perguntam isso, é sempre o Rui Castro, não é? O Garrincha, a estrela solidária, que eu li na Colômbia, curiosamente. Estava na Colômbia quando li, estava em Cartagena, porque levei o livro daqui, não é? E comecei a ler o avião e depois não consegui parar de ler. Cheguei ao hotel, continuei a lê-lo. Era madrugada e estava a lê-lo ainda. E eu pensar, aquela questão do jet lag é uma coisa nossa, né? Da nossa cabeça. O jet lag é um pouco quando nós quisermos, não é? E eu estava tão entretido que não me estava sequer a ligar nenhuma a isso. E li mais de metade do livro numa assentada. E o livro é um calhamaço muito jeitoso. Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E, no entanto, vejam vocês. A vitória final na Copa da Suécia operou o milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na vertigem do triunfo. A partir do momento em que o rei Gustavo da Suécia veio apertar as mãos dos Pelés, dos Didis, todo o mundo aqui sofreu uma alfabetização súbita. Sujeitos que não sabiam se gato se escreve com X iam ler a vitória no jornal. Sucedeu essa coisa sublime. Analfabetos natos e hereditários devoravam vespertinos, matutinos, revistas e liam tudo com uma ativa, uma devoradora curiosidade, que ia do lance-a-lance da partida até aos anúncios da missa. Amigos, nunca se leu, e digo mais, nunca se releu tanto no Brasil. E a quem devemos tanto? Ao Screte, amigos, ao Screte, que hoje é o meu personagem da semana, o meu múltiplo personagem. Personagem meu do Brasil e do mundo. Graças aos 22 jogadores que formaram a maior equipa de futebol da Terra em todos os tempos. Graças a estes jogadores, dizia eu, o Brasil descobriu-se a si mesmo. Os simples, os bobos, os tapados hão de querer sufocar a vitória nos seus limites estritamente desportivos. Ilusão! Os 5-2 lá fora, contra tudo e contra todos, são um maravilhoso triunfo vital de todos nós e de cada um de nós. Do Presidente da República ao apanhador de papel, do Ministro do Supremo ao pé rapado. Todos aqui percebemos o seguinte: é chato ser brasileiro. Já ninguém tem mais vergonha da sua condição nacional. E as moças na rua, as datilógrafas, as comerciárias, as colegiais, andam pelas calçadas com um charme de Joana d'Arc. O povo já não se julga mais um vira-lata. Sim, amigos, o brasileiro tem de si mesmo uma nova imagem. Ele já se vê na generosa totalidade de suas imensas virtudes pessoais e humanas. Vejam como tudo mudou. A vitória passará a influir em todas as nossas relações com o mundo. Eu pergunto, que éramos nós? Uns humildes. O brasileiro fazia-me lembrar aquele personagem de Dickens que vivia batendo no peito. Eu sou humilde, eu sou o sujeito mais humilde do mundo. Vivia desfraldando essa humildade e a esfregando na cara de todo o mundo. E se alguém punha em dúvida a sua humildade, eis o fulano esbravejante e querendo partir caras. Assim era o brasileiro. Servil com a namorada, com a mulher, com os credores. Mal comparando, um São Francisco de Assis de camisola e alpercatas. Mas vem a deslumbrante vitória do Screte e o brasileiro já trata a namorada, a mulher, os credores de outra maneira. Reage diante do mundo com um potente, um irresistível elan vital. E vou mais além. Diziam de nós que éramos a flor de 3 raças tristes. A partir do título mundial, começamos a achar que a nossa tristeza é uma piada fracassada. Afirmava-se também que éramos feios. Mentira. Ou pelo menos o triunfo embelezou-nos. Na pior das hipóteses, somos uns ex-buchos. Nelson Rodrigues, À Sombra das Chuteiras Imortais, Crónicas de Futebol. Seleção e notas Rui Castro. Companhia das Letras, 1993. O escritor Nelson Rodrigues, tido como um dos mais influentes dramaturgos brasileiros, celebrizou-se, entre muitos outros aspectos, pelas notáveis crónicas de futebol que assinava, que ganhavam uma dimensão ainda mais assinalável se tivermos em conta que tinha um grave problema de visão. Na abertura do livro À Sombra das Chuteiras Imortais, é Armando Nogueira quem aponta isso mesmo. Nelson Rodrigues não enxergava direito. De longe, então, era incapaz de distinguir fulano de Beltrano.
no Maracanã, que deixa o torcedor a léguas do campo, não conseguia ver o jogo sozinho. Tinha que ter alguém soprando no ouvido dele os lances que a vista curta não alcançava. Os relatos nas páginas de imprensa no dia seguinte eram, contudo, obra de mestre. O que leva a pensar sobre isto do jogo enquanto matéria escrita. No tempo das multicâmaras, do backstage, dos jogos em horário noturno, da social media, ainda há espaço para a crónica de futebol? Queres começar? Pá, vou-te responder de uma forma muito pessoal no que é o meu trabalho como jornalista. Eu tento que o jogo tenha uma vivacidade na escrita, além do que é a narrativa tática, de texto de crónicas amarradas pela dimensão tática. Eventualmente há coisas que têm que estar lá, não é? Mas acho que se pode dar outra vida ao jogo, mas pronto, há muitos colegas que preferem uma natureza mais tática e mais factual do jogo. Eu gosto que haja ali um bocadinho de liberdade. Era também o Nelson que dizia os idiotas da objetividade. Eu acho que o jornalismo prega-se muito a objetividade e tira a graça a muita coisa. Portanto, tento sempre fugir um bocadinho a essa objetividade do jogo, mas depois cada um responderá e há trabalho super competente que não vai por aí também. Portanto. Sim. Eu tenho experiência própria de ser pouco objetivo, né? E o meu pai ligava-me todos os dias, no dia seguinte à crónica, a maltratar-me, não é? A destratar-me. Porque... Bem, primeiro porque os jogos começam, sei lá, a 7:45, não? 8:30, não. Os jogos, sim, acho que sim. Os jogos da Liga dos Campeões começavam a 7:45, acabavam às 9:30. Diz? Agora os jogos da Liga dos Campeões. Pois, agora às 8. Mas eu contava no I, que foi a última fase do jornalismo diário, escrito. 7:45, acabava às 9:40 e o jornal fechava às 10:30. Não havia hipótese. Se fechasse mais tarde, cada minuto era um preço, era uma multa. E digo isto, 10:30 era de enviar do computador para a gráfica. Portanto, o jornal tinha que estar enviado às 10:30 da noite. E muitas vezes, o que nós fazíamos, a secção de desporto, e eu, neste caso de jogos da Liga dos Campeões, era começar a escrever o jogo, não pelo início, mas com algum apontamento histórico. Que não fosse um apontamento histórico óbvio, não é? Porque isso para o dia seguinte não tinha graça nenhuma. Tinha que ser uma coisa pensada com alguma antecedência, horas ou dias, e havia jogos que me davam gozo, não é? Porque, imagina, ia haver um jogo entre o Maturana e o Eusébio, e eu sabia que eles tinham encontrado em 88. Pronto. Começaria por aí. E depois, a meio, falava do jogo. E o meu pai passava-se com isso. Mas mesmo. Mas depois havia jogos tão estimulantes. Porque depois há um problema, eu tenho um problema, que é, na televisão não tenho emoção nenhuma. Não dá gozo ver jogos da televisão. Aliás, eu não vejo jogos da televisão. Vejo quando é europeus, e é porque vivo na casa dos meus pais com a minha mãe, e a minha mãe compra-me caracóis, e já sabe comprar. Põe mesmo o casco da seleção, quando é o hino põe-se de pé, ela vibra com aquilo porque o meu pai também vibrava com a seleção, mais do que com o Sporting, ou melhor, muito mais do que com o Sporting. E então vejo, mas não há comparação nenhuma. Ver um jogo ao vivo é uma coisa que não tem... Jornalisticamente, estar lá com um portátil e ver o jogo é muito raro ver uma branca. Aquilo dá-te os neurónios, batem uns nos outros e é maravilhoso. E é onde podes observar pormenores que não são as coisas que tudo. Podes estar a olhar para o Casillas e o Casillas não tocar na bola, mas estás a olhar para ele. E o jogo está aqui e estás a perceber que ele está a fazer exercícios, ou que está a falar com o fotógrafo, ou que está a falar com o bombeiro. São coisas que te estimulam para a televisão. E vejo um abraço dos jogadores que claro. O que é que estes gajos estão-se a ligar daquela maneira? E depois vais fazer uma consulta e vais perceber qual foi ali a ligação. Às vezes não percebes e só falando com algum deles é que vais perceber. E aí ao vivo é que tem piada. Mas cada vez mais estamos a ficar piores na profissão. Constantemente estamos a ficar amarrados às redações. Estão-se a fazer jogos principais. Estão-se a fazer muitas vezes jogos sem redatores do Estado. Ferlain perguntara-me o que nos faltava para sermos campeões e eu disse-lhe: um pouco de sorte, presidente. Apenas um pouco de sorte. Os outros clubes, os grandes,
estavam assustados. Tinham Platini, tinham uma quantidade enorme de fenómenos, mas também tinham medo, um medo horrível. Penduravam bandeiras racistas, mas era por temor. Não aceitavam que uns pobres do Sul estivessem a tirar-lhes um bocado do bolo que antes só eles comiam. E o bocado maior. Ter conseguido o primeiro campeonato para o Nápoles ao fim de 60 anos foi para mim um triunfo incomparável. Diferente de qualquer outro, inclusive é do título mundial de 86 com a seleção. Porque o Nápoles fomos nós que o fizemos de baixo, mesmo coisa de trabalhadores. Gostava que todos vissem como festejámos. Celebrámos o campeonato mais do que qualquer outra equipa, muito mais. Foi um scudetto de toda a cidade. As pessoas foram apreendendo que não havia por que ter medo, que não ganhava aquele que tivesse mais massa, mas sim aquele que mais lutava, que mais procurava. Para essa gente, eu era o capitão do barco, a bandeira. Podiam meter-se com qualquer um, mas comigo, não. Acontece que é muito simples. Quando começámos a armar a equipa, rapidamente vieram os bons resultados. Chegava ao Inter e goleávamos. Chegava ao Milão e ganhávamos. Ganhávamos a todos. Em Turim, contra a Juventus, no dia 9 de novembro de 1986, aconteceu uma coisa incrível. Estávamos a perder 1-0, empatamos e o estádio explodiu, com toda a gente a festejar. Não percebíamos nada. Quando tinham feito o gol deles, disseram um gol, mais nada. Metemos o segundo e outra vez os festejos. E quando fizemos o terceiro, ainda mais. É claro, o estádio estava cheio de trabalhadores e todos do Sul. Napoli! Napoli! Acabaram gritando. Foi impressionante. Já éramos campeões quando soube de um pequeno dado estatístico, porque os jornalistas italianos são doidos por essas coisas. Só 2 equipas tinham ganho no mesmo ano o Scudetto e a Taça de Itália. E as 2 do Norte, o Torino e a Juventus. Assim, antes de jogar a final da taça, disse à imprensa: sim, seria bonito ganhar a Taça de Itália. Parece difícil, mas a explicação é que os candidatos anteriores eram sempre do Norte. Nós, a gente do Sul, não desaproveitamos as oportunidades. Nem no futebol, nem na vida. Conseguimos. Ainda por cima, ganhámos a uns dos adeptos mais racistas de Itália, os da Atalanta, de Bérgamo. Era tudo perfeito. Diego Armando Maradona. Eu sou El Diego. Oficina do Livro, 2001. Algumas das mais célebres histórias de futebol estão associadas a uma certa liberdade na relação entre quem conta a história e o protagonista da mesma. Hoje, no tempo dos assessores de imprensa, das academias, dos conselheiros de imagem, estará essa forma de narrar os acontecimentos ameaçada? E é que isto vicia, depois os clubes da primeira fazem isso, os da segunda querem fazer iguais. E agora estão estes gajos todos à volta do futebol, que veem cá a cara, que são inventados pela SAD, assessor deste, assessor daquele, diretores disto e daquilo, e há clubes. Ainda podemos mudar há 4 anos um clube distrital, o São Martinho. Eu fiz uma chamada para o São Martinho só para desenrascar uma cena que precisava para um jogo da Taça de Portugal, falar diretamente com o jogador ou com o treinador, e o jogador não deixa. Isto é um distanciamento que também afasta. E depois essa na parola, porque o Porto faz, tivemos depois aquela tendência dos clubes do Norte, o Porto é que começou com esta cena mais apertada, foi o Porto. Depois os clubes do Norte, Rio Aves, Passos de Ferreira e tal. Passos de Ferreira é um clube que até mais trabalhou de uma forma mais pura, mais tempo. Já não tem nada a ver, mas ainda foi um clube que não nos privou tanto no acesso aos treinos e aos jogadores. Mas muitos clubes, Rio Ave, clubes do Norte, vários, começaram a girar Porto. E agora essa cultura chegou à segunda divisão, depois agora esta Liga 3, que eu sou uma cena muito mais mediática, com o Canal 11, acham todos que estão ali em salto, em plataforma de chegar a outro lugar. É diretor desportivo, diretor de direito, é diretor-geral, clubes da segunda divisão B, da terceira, com esses cargos todos, só para criar barreiras. Sim, muitas barreiras. Normalmente eu traço como não percebem nada. Não percebem nada de futebol. Não, mas Perceberam é que o futebol tem espaço para estes estagiários. Mas o problema não é esse, é que as pessoas são assessoras de imprensa e não ajudam a imprensa. O problema é esse, não é? Muitos foram colegas nossos. O trabalho deles é assessor de imprensa. Tem que ajudar a imprensa e não ajudam. Portanto, logo aí está errado o conceito deles. Moreira foi um jogador muito discreto. O melhor que conseguia fazer era, de quando em quando, partir a perna ao melhor jogador da equipa contrária. Para compensar a falta de talento,
tomava mais 2 pastilhas que as aconselháveis e injetava-se por conta própria, ao ponto de um dia o médico do clube o ter aconselhado a parar, pelo menos durante 24 horas com aquilo, sob o risco de bater a bota. Moreira era tão ambicioso como tosco. É certo que acabou a carreira aos 30 anos e com a calvície a pronunciar-se, mas terminou em beleza, com uma boa conta bancária e um chorudo cheque por ter derrubado um adversário na área de rigor, proporcionando um penalti que salvou a equipa contrária da descida de divisão. O lance não lançou qualquer tipo de suspeitas, pois o Moreira era mesmo assim, às vezes acertava, outras não. Mas a história de Moreira pouca relevância teria na história da vida de João Seminário se o primeiro não acabasse por se tornar um grande amigo do segundo, depois de ser apresentado por Toninho. Rapidamente se gerou ali alguma cumplicidade, não faltando a adorná-la o habitual naipe de mulheres da vida, desde a classe de iniciadas até às séniores em fim de carreira. Para ajudar, o país vivia uma ascensão económica que tinha os dias mais ou menos contados, mas que iria ser boa enquanto durasse. Com o Moreira a controlar as miúdas e o Toninho a dar a tática, Seminário tinha a vida noturna que queria. Mas ao contrário de Balboa, continuava muito agarrado ao dinheiro, não o arriscando na roleta. Esta última acabou por se revelar a desgraça de Balboa, que aí foi deixando largas centenas de contos, proporcionando também a um conhecido jornalista algumas jogadas de risco, em especial quando a equipa se deslocava à Madeira. Sempre adiantado 2 passos em relação aos restantes, Toninho foi-se afastando do grupo, mas nunca se desligou. Moreira, entretanto, leu 2 livros policiais e começou a falar como um doutor, deixando de ser adjunto de Toninho, então um treinador de mediano sucesso, para se tornar técnico principal. O conhecimento que tinha da arte das pastilhas acabou por se aliar a um feeling muito especial e rapidamente, enquanto ia esvaziando o estoque de uma farmácia próxima de Paredes, conheceu o sucesso. O futebol é um espanto. Ainda ontem estava a queimar o couro nos pelados e hoje eis-me a fumar um charuto e a dar bitites para os jornais, dizia Moreira para a mulher, enquanto apreciava as miúdas que se passeavam no areal de Cancún, onde uma conhecida apresentadora de televisão fazia discretamente amor com 2 jovens craques que nesse ano tinham surgido na ribalta. Chegou a hora de começar a apanhar peixe graúdo. Estou farto de andar aos figos, desabafou, longe de saber que nesse momento, em Portugal, Seminário tinha engendrado mais um plano diabólico. O plano era simples e partia do seguinte pressuposto. No futebol, nem só os jogadores são a mercadoria. Há que contar também com o treinador. E os treinadores, Tony, é que marcam golos ou os permitem, referiu o Seminário, merecendo o assentimento de Balboa. Vai ser canja, continuou o presidente. Fulano precisa de clube. E nós arranjamos esse clube, a quem damos a garantia de que, com aquele treinador, é que a equipa não desce. Não sendo preciso dizer mais nada, eles ficam logo a saber que nós seremos os anjos da guarda. E o que é que nós vamos ganhar com isso, presidente? Tudo. Começamos por ganhar nos treinadores, que nos vendem a alma para o que for preciso. Depois, ganhamos com os clubes que os contratam, que também nos ficam a dever favores. Mas não é tudo. Para além de eventuais comissões que virão diretamente para os nossos bolsos, os bons jogadores que aparecerem nesses clubes ficam garantidos para o nosso lado. E aqueles que forem sedentários do nosso plantel podem ir asilar para estes clubes, o que nos desobriga logo de lhes pagar os ordenados. Isto é o ovo de Colombo. De quem? De Colombo. Do tipo que descobriu a América. Não julgues que também ele não enganou os espanhóis. No fundo era de Génova o Cristóvão. Quem? O da televisão? Não, burro. O Cristóvão Colombo. E repara que até ele se enganou, pois pensava estar a descobrir o caminho para a Índia quando descobriu a América. Foi o que me disse a Nancy, a nova, aquela que trabalha num videoclube. E que tal? Para o Colombo não correu mal. Não, presidente, que tal a Nancy? Ah, a Nancy. Boa. Sabe aquelas coisas dos filmes? O beijo pressionado. Qual beijo pressionado qualquer? Aquelas coisas mais complicadas. Mas não desconversemos. Quero que fique assente que a partir de hoje temos de formar um lobby. Ó chefe, mas isso compra-se com dólares ou com pesetas? Marinho Neves, Golpe de Estádio, editora Terra-Mar, 1996. O Pedro Cadima, além da atividade enquanto jornalista, é anfitrião das Noites da Bombonera, serões de conversa no Praça da Alegria Futebol Clube, coletividade de desporto popular da cidade do Porto, com antigas glórias dos relevados nacionais. Já agora,
refira-se que o Praça da Alegria partilha algo em comum com o Mirantense Futebol Clube, além de cultivar o desporto popular. É organizador de uma prova de ciclismo intitulada Subida da Alegria. Em Lisboa, o Mirantense organiza todos os anos, em colaboração com a Associação Desportiva e Recreativa O Relâmpago, a subida do Vale de Santo António. Feita esta parte, quis saber se no histórico de conversas das Noites da Bombonera há lá espaço para biografias, ou até mais, se na atualidade ainda há material para biografias. Atualmente não te consigo dizer, eventualmente não há mesmo nenhum que me esteja a chamar a atenção, mas por exemplo, com a minha experiência das bomboneiras, vai-se falando de muita gente, de muitos jogadores, não muito distantes de nós, que jogaram até há pouco tempo. E das bomboneiras, eu até tenho pena, como aquilo não tem a regra de não ser gravado, e com o convite a quem vai lá e fala à vontade, sem filtros, vais dizer as histórias mais malucas e ordinárias possíveis, conta tudo. Mas saem ali muitas coisas que, pá, eu realmente, neste momento, há um fascínio que eu já tinha, já conhecia um bocado mais, conhecia a personagem. E há um que tem vindo a ganhar força, sucessivamente são falados nas bomboneiras. Há sempre aquela pergunta a cada jogador, o jogador mais fora da caixa que apanhaste, a Ferrara de Balneário, mais louco. E as histórias que me chegam do Ricardo Nascimento e do Porfírio são dele. Eu adorava fazer um livro frente a frente de histórias. Infelizmente, aquilo não é gravado, eu muitas coisas já não tenho na memória. E até tenho pena de não, mesmo não devendo transmitir aquilo que está ali, gostava de ter começado no início por fazer um registro, talvez 2 ou 3 pormenores importantes que não fossem comprometedores para quem contou a história ou para eventuais terceiros. Haver assim, uma agenda de cada bomboneira para eu depois mais tarde poder pensar numa brincadeira talvez de um livro ou uma conversa de memória que falasse. E realmente as coisas que chegam do Porfírio e do Ricardo Nascimento são inacreditáveis. O Porfírio, até ainda ontem falávamos disso, ele era um dos mais pensadores de vinis, especialmente do rock. Sim, rock, gosta de rock mais experimental. E tem aquela particularidade, não foi ele que pintou os olhos no Mundial. Sim, não sei quando foi, mas estou-me a lembrar dele. Acho que ele apareceu com uma pintura na cara. A que tem mais fresca do Porfírio foi agora uma recente do Nandinho, que foi uma bomboneira pai, uma das últimas 3. E pronto, o Nandinho apanhou o Porfírio no Benfica e também acho que também nas seleções jovens. E o Nandinho conta lá uma que acho que era do tempo do Benfica, que pá, que era um gajo completamente alienado, ninguém sabia bem o que ele estava a pensar, tudo o que ele fazia, para o jogador de futebol não fazia sentido, mas por exemplo a história que o Nandinho contou, eu disse, foda, bom gosto do Porfírio. Mas para um jogador de futebol o Porfírio era um passado. Pá, o Porfírio de repente diz ao Nandinho, pá, vou passar já em tua casa, prepara-te, vamos a um sítio mesmo muito fixe. E o Nandinho já, tipo, a jogador da bola, pensamento do Nandinho, vai-me levar a uma casa de meninas, ou não sei se qualquer, um forró qualquer, o que é que o Porfírio tinha em mente. Chegou lá, de surpresa, tu vais ver, chegou, o Nandinho estava dentro de um bar de jazz. Um bar de jazz, ele escandalizado, a falar com a história, escandalizado com o bar de jazz. Mas realmente, feito por um jogador de futebol, E o Ricardo Nascimento também é outra figura também um gajo só de gostos de música rock e até muito ala gótica, que teve sempre a sua paixão pelas pinturas abstratas. Mas o Ricardo Nascimento e o Porfírio são um fartote delas, são muitas vezes escolhidos como depois do Ricardo Nascimento muitos desembocam na ideia que podia ter sido o melhor jogador, aquela pergunta da praxe, tipo, para aquele gajo que tu achavas que devia ter tido uma carreira melhor do que teve. Ricardo Nascimento está sempre. Para quem se cruzou com ele está sempre lá. Poucos de nós escolhemos os nossos clubes. Eles foram-nos pura e simplesmente apresentados. E quando eles descem da 2ª para a 3ª divisão, ou vendem os seus melhores jogadores, ou compram jogadores que sabemos perfeitamente que não jogam nada, ou passam a bola pela enésima vez a um avançado centro que falha golos a 3 metros da baliza, limitamos-nos a praguejar, vamos para casa, passamos 15 dias preocupados e voltamos a sofrer outra vez. Por mim, sou em primeiro lugar adepto do Arsenal e em segundo adepto do futebol. E sim, mais uma vez conheço as andotas todas. Nunca serei capaz de apreciar o gol do Gaza. E há inúmeros outros momentos semelhantes. Mas eu sei o que é o futebol como entretenimento.
e adorei as relativamente poucas ocasiões em que o Arsenal conseguiu proporcioná-lo. E quando outras equipas que não estão a competir de modo nenhum com o Arsenal jogam com bom gosto e ousadia, também sei apreciar. Como qualquer outra pessoa, lamentei durante muito tempo, alto e bom som, as deficiências do jogo inglês e a frialdade perfeitamente deprimente do futebol jogado pela nossa equipa nacional. Mas lá no fundo, isto é conversa de pub e não passa muito disso. Tecer queixas sobre o chato do futebol é mais ou menos o mesmo que queixarmos do final triste do Rei Lear. De certo modo, passa ao lado, e foi isso que o Alain Durbin compreendeu, que o futebol é um universo alternativo, tão sério e estressante como o trabalho, com as mesmas preocupações, esperanças, decepções e exaltações ocasionais. Vou ao futebol por montes de motivos, mas não para me divertir, e quando olho em volta num sábado e vejo aqueles rostos sombrios de pânico, reparo que os outros sentem o mesmo. Para o adepto empenhado, o futebol como entretenimento existe tanto como aquelas árvores que caem em meio da selva. Presumimos que isso acontece, mas não estamos em posição de apreciá-lo. Os jornalistas desportivos e os coríntios de poltrona são os índios da Amazónia que sabem mais do que nós, mas noutro aspecto, sabem muitíssimo menos. Nick Hornby, Febre no Estádio, editora de Teorema, 1992. Regressando ao Substack da Dolores, que abriu as perguntas deste episódio, no mesmo texto é referido: não é raro ver gente do meio literário espremendo os olhos, erguendo as sobrancelhas, mostrando rugas na testa, fazendo beicinho quando ouvem falar em livros de futebol, como se fosse algo inferior, uma reprodução comum do elitismo no meio que finge não ser elitista. O Nick Hornby afirmou um dia, a propósito da popularidade que ganhou com o livro Fever Pitch, que um dos maiores revés foi ser abordado na rua por pessoas que o insultam e o acusam de ter vendido o futebol à classe média com o sucesso da obra. Ler sobre futebol é afinal elitismo ou intelectualidade? Ou pelo contrário? Pode até ser uma forma de penetrar em quem não tem hábitos de leitura para adquirir o gosto pelos mesmos, ao ver retratados temas que despertam interesse. A ideia é que penetra, que agora se penetra o suficiente, não sei. Pá, quem me dera, não é? Quem me dera que assim fosse. Quem me dera. Agora faz um esforço por isso. Mas acho que não, acho que as pessoas não têm. Não sei, é uma ideia que eu tenho. Não tenho número nenhum, não tenho nenhuma história para te contar, mas não. A maioria das pessoas que gostam de futebol se calhar não gosta de ler. Ou não tem hábito de ler, melhor ainda. Não tem hábito de ler. E esse hábito está cada vez mais perdido. Nos livros de futebol, eu sei que a Feira do Livro tem cada vez mais livros vendidos e há cada vez mais tendência, e a geração mais nova está cada vez a ler mais, e há uma coisa qualquer no TikTok que estimula, não é? As leituras, eu não sei qual é que é o nome, mas há um nome, não é? BookTok. Mas a minha pergunta é a mesma do meu livro do Argentina e Inglaterra. Eu li e fiquei fascinado e consigo dar uma história a outra, mas eu não retive o livro, e acho que muita gente às vezes pode ler e pode não reter, porque há tanta coisa que se passa à nossa frente durante uma hora, que nós às vezes ficamos assim meio assoberbados e não temos bem a noção daquilo que estamos a consumir. Quem me dera a mim ler este livro e ficar com metade do livro na cabeça, só que sei que não vou ficar, porque na manhã seguinte vou acordar virado para o outro lado da lua e vou estar meio despistado. E acho que a própria sociedade não é nossa portuguesa, é mundial. Caminha para isso. Há tanta coisa, há tantos produtos que não ficamos... Há tantos formatos que ficamos sem cabeça para isso. Mas quem me dera a mim que o futebol fosse um produto lido e compreendido, não é? Mas não o vejo assim. Sobretudo essa dimensão do futebol contra o futebol player, não é? Conseguíssemos ganhar essa... Pois, também. Ganhar essa guerra, mas acho que estamos condenados ao fracasso. Vamos ser sempre uma minoria a ganhar. Pois é isso. Isto é, quer dizer, a Liga dos Campeões, de 36 equipas, 8 jornadas, tem uma lógica. Para mim não tem uma lógica nenhuma. Estamos sempre no clube do absurdo, cada dia que passa. Agora levanta-se um vento arisco
e as bancadas de cimento são percorridas por copos de plástico, folhas de jornal, bilhetes de entrada, almofadinhas, bolas de papel. Remoinhos quase fantasmagóricos dão a falsa impressão de que as bancadas se movem, giram, bailam, sacodem por fim o sol da tarde. Há papéis que sobem as escadas e outros que se precipitam no vazio. Benjamin, Benja para a claque, sente uma rabanada de desconsolo, de estranha ansiedade ao confrontar-se com a quimera de cimento em estado de pureza, ou de sujidade, que é quase o mesmo. E ocorre-lhe que o estádio vazio, desolado, é como um esqueleto da multidão, um eco fantasmagórico dessa mesma turba quando ruge ou aplaude ou insulta ou agita bandeiras. Pergunta-se como se terá visto o seu golo daqui, desta bancada geralmente ocupada pelas hostes do adversário. Para os lá de baixo, o estádio é sempre inimigo. Milhares e milhares de vozes que os acossam, os perseguem, os afundam, porque geralmente o que joga aqui, a permanente equipa da casa, é um dos grandes. E os lá de baixo só vão ao estádio quando lhes calha defrontá-los, e nessas ocasiões mal conseguem arrastar, no melhor dos casos, algumas centenas de fanáticos do bairro, que embora se esganicem e agitem como loucos a sua única e gasta bandeira, na realidade não contam. É impossível que tapem da sua ilhote de alaridos o grande rugido da claque maior. Lá embaixo sabe-se que existem, claro, e isso é bom. E de vez em quando se suspende o jogo por lesão ou por troca de jogadores, os do clube pequeno vão com o olhar ao encontro daquele cantinho da bancada do qual a sua bandeira envia sinais em código, sinais secretos como os da batota. E esta é a melhor anfetamina, porque os enche de saudável euforia e além disso não aparece nos controles antidoping. Hoje empataram, não foi mal, diz para si o Benja, o número 8. E ainda melhor, porque todos os seus ossos estão inteiros, apesar da aleivosa rasteira, esquivada só por intuição, que lhe dedicaram na barafunda que antecedeu o primeiro golo, 2 segundos antes que o Colorado empurrasse a bola com o peito do pé e a colocasse, inacessível, junto ao poste esquerdo. Mário Benedetti, O Relevado, em Contos de Futebol, editora Relógio d'Água, 2002. Pedro Cadime é jornalista e esteve 20 anos no jornal A Bola, passando posteriormente para O Jogo. Foi distinguido nos Prémios de Jornalismo com Ética, do CNID, e tem uma pós-graduação em Jornalismo Digital pela Universidade de Santiago de Compostela. Como as histórias dos futebolistas, também aqui há mais para contar. A sua incursão pelo país vizinho, aliada à paixão pela música, levou a criar em 2009 a Associação Zero, que promoveu o eixo Norte de Galiza através da cultura. Leva a cabo de forma periódica as Noites da Bombonera, no Praça da Alegria Futebol Clube. Rui Miguel Tovar dispensa apresentações e tem um currículo tão vasto que torná-lo sucinto é um desafio. É possível ouvi-lo nos programas Jogo de Palavra, na Rádio Renascença, ou no Destino de Saudade, do 00. Podemos vê-lo na grandiosa enciclopédia do Ludopédio, na RTP3. É autor de um sem número de livros, entre os quais se destacam António Simões, As Minhas Memórias, Domingos Paciência, Biografia Desportiva, 101 Coisas que deve saber sobre futebol, Viagens sem bola, Fome de golo, Dicionário Sentimental do Futebol ou 101 cromos da bola. O livro Plata e Plomo, de Pedro Cadima, percorre o futebol colombiano desde os tempos em que viveu o seu Eldorado, passando pela geração de Higuita ou as proezas do Once Caldas. Passa pelos mundiais de 86, 90 ou 94 e por nomes como Asprilla, Rincón e Valderrama. A obra é editada pela Corner e pode ser adquirida pelo site da editora ou contactando diretamente o autor.